Será que o posicionamento do quadril afeta a hipertrofia do quadríceps na cadeira extensora? Ou seja, trabalhar com o quadril flexionado, então um quadril em 90 graus, que é o posicionamento normal, né? Ou trabalhar com o quadril mais estendido, tem alguma diferença para a hipertrofia de reto femoral e dos vastos? Será que a gente encontra alguma diferença? É exatamente isso que esse estudo, que inclusive ficou bem famoso, saiu agora em 2025, né? Quer investigar. Então vamos lá, isso é um ponto muito importante, tá? Aqui agora, porque se você não está no nosso grupo de estudos, entre, eu vou deixar o link aqui nos comentários, entre porque lá a gente debate esse tipo de dado. Mas os autores, eles gostariam de investigar essa diferença em hipertrofia ao posicionar o quadril de diferentes formas na cadeira extensora, e para isso eles aplicaram um modelo intrassujeito. Isso já é bom, tá? Então elimina algumas coisas em relação à alimentação, em relação ao fator genético, né, do indivíduo, a responsividade que pode variar entre indivíduos. Então isso é algo que aumenta o poder estatístico, digamos assim. E eles selecionaram aqui homens que não estavam treinados, homens não treinados, e eles posicionaram os indivíduos com o quadril flexionado em 40 graus e em 90 graus, sendo 0 graus nenhuma flexão de quadril. Então imagina, o indivíduo está em pé, totalmente em pé, isso é 0 graus, tá? Então totalmente ereto com o quadril ali numa posição neutra. Isso é 0 graus. Conforme ele vai flexionando, chega em 40 graus, então flexiona um pouquinho só, e quando ele flexiona mais, fica totalmente sentado ali, fica em 90 graus. Então era essa a variação que eles gostariam de trabalhar. Inclusive ele mostra aqui a variação, mais ou menos essa variação, tá? Então 40 graus era esse estado aqui, e 90 graus era esse estado aqui. E eles realizavam essa amplitude de 0 até 110 graus de flexão de joelho. Então os indivíduos atingiam um bom nível de flexão de joelho, tá? Esse padrão aqui que eles utilizaram, eu achei que foi bem interessante. Como eu falei, foi um modelo intrassujeito, que é o que é muito interessante para a gente eliminar essas variações que podem acontecer quando nós temos comparações de grupos que não são dos mesmos indivíduos, né, em que cada grupo com indivíduos diferentes são expostos a determinados métodos, então isso é interessante. E uma das pernas realizava a condição, então um dos membros realizava a condição com o quadril em 40 graus de flexão e o outro membro com o quadril em 90 graus de flexão. Um ponto importante aqui é o seguinte, já vou antecipar uma crítica minha. Eram 30 indivíduos no começo. 30 indivíduos no começo. E esses indivíduos foram dropando, eles foram saindo do estudo. Por diferentes razões, tá? Então, motivos pessoais ou algum nível de lesão, mas no final nós tivemos 22 participantes. Quando nós pensamos no modelo intrassujeito, cada membro realizando uma condição, ainda assim, 22 tem um bom poder estatístico, só que nós temos uma perda amostral importante. Então, uma perda amostral aí que vai um pouquinho maior de 25%. Então, isso é um ponto a ser considerado. Isso é um ponto que talvez, né, com esses indivíduos todos cumprindo, nós analisando, a partir do momento que nós analisamos todos esses dados, talvez tem algum nível de diferença. Talvez, a gente não consegue afirmar aqui. O que a gente sabe é que esse nível de perda amostral é algo que é importante quando a gente pensa no poder estatístico, embora tenha um bom poder estatístico quando a gente pensa nesse modelo intrassujeito, ainda assim com 22 participantes. Foram 10 semanas de treinamento, em que esses indivíduos treinavam 2 vezes na semana, e na semana na semana 1 até a semana 5, eles faziam 3 séries de 10 a 20 repetições. Eram repetições máximas, tá? Então eles levavam até a falha. E da sexta até a 10ª repetição, eles aumentavam para 4 séries. De 10 a 20 repetições também. E eles estabeleciam um modelo de progressão em que quando o indivíduo chegava mais próximo ali de 20 repetições, eles aumentavam um pouco do peso na sequência para que o indivíduo se mantivesse ali dentro da margem. Então, eles, além de fazer essa progressão nas séries, tinham um modelo de progressão também
sendo nas repetições ou no peso que esses indivíduos utilizavam. Eles fizeram duas medições de ultrassom, que foi a medida, que foi na verdade um instrumento utilizado para medir a espessura muscular. Eles fizeram duas medidas pré, duas medidas pós, tanto do reto femoral quanto do vasto lateral. E aí, isso daí, eles tiram medidas estatísticas para ver se nós temos uma boa relação entre esses dados, se tem muita variação entre os dados. E nós observamos que, vocês já vão ver na sequência, que não, tá? Não tem tanta variação assim. Os dados são bons nesse aspecto. O maior ponto que eu vejo aqui até o momento é essa perda amostral, que é uma perda importante. Essa medida foi feita com ultrassom, como eu falei, em 50% e 70% do comprimento do fêmur. Então, eles estabeleceram isso como se fosse uma medida proximal e uma medida distal, tanto do reto femoral quanto do vasto lateral. Quando a gente analisa o ICC, o que é o ICC? É o coeficiente de correlação intraclasse. Basicamente uma medida, um valor estatístico, que mostra o seguinte: olha, a gente fez uma coleta de um dado. Se nós fizermos essa coleta de novo, o dado que nós vamos obter é um dado próximo do primeiro ou tem uma variação muito grande. Mostra a reprodutibilidade dessa medida. E esse ICC acima de 0,9 já indica um valor bom, tá? Então nós temos aqui uma boa medida em relação a essa reprodutibilidade. Isso é um bom ponto. Mas ele não reporta, embora o ICC seja um ICC bom, você pode ter essa medida estatística alta e ainda assim ter um bom erro de padrão de medida. Erro padrão de medida, na verdade, né? Ou seja, você pode ter uma reprodutibilidade dessa medida conforme você vai fazendo, mas você ter um erro atribuído ou ao indivíduo que vai colher o dado, ou até mesmo ao próprio instrumento, que é um erro importante, que é um erro que pode ter diferença. E isso não foi reportado no estudo, eles não reportam esse nível de valor. Então isso é um ponto importante, tá? Porque, por exemplo, sendo prático, suponhamos que o indivíduo aumentou de 1 milímetro do reto femoral para 2 milímetros. Só que o erro de medida deu de 0,3, tá? É claro que, além do erro de medida, você precisaria calcular o MDC. Mas não vou entrar nisso, vamos só utilizar o erro padrão de medida. Então, se o erro padrão de medida foi de 0,3 e a diferença pré e pós foi de 1 milímetro, então significa que desse 1 milímetro todo que deu a diferença, 0,3 pode ser só erro padrão de medida. Então só o restante, 0,7, que seria confiável que a gente atribuísse a uma diferença real pré e pós, entendeu? Mas isso ele não reporta, o que compromete parte da nossa análise desse dado. Isso é um ponto importante. Mas muito bem, então eles fizeram duas medidas de ultrassom, teve familiarização, tá? Mas eles fizeram duas medidas de ultrassom pré, depois fizeram duas medidas de ultrassom pós. Como eu falei, né, nós tivemos um bom ângulo de flexão de joelho, e eles mediram esse ATE que eles estão medindo, tá? É basicamente, bom, suponhamos que a condição de 40% de quadril flexionado teve 1% de diferença pré e pós nessa condição, de quadril a 40 graus de flexão no reto femoral. Então teve um valor X lá, né, de diferença pré e pós. E aí, o de 90% teve uma diferença pré e pós de um outro valor Y. Eles querem saber qual é a diferença entre a condição de 90 graus de flexão de quadril com a condição de 40 graus. Qual que é a diferença de pré e pós quando a gente analisa essas duas condições? E aí ele mostra esse ATE, tá? Basicamente, eu vou mostrar para vocês como funciona. Já indo para os resultados, que é algo que importa bastante aqui, o que eles perceberam? Tá? O volume foi equalizado aqui, esses indivíduos tiveram uma boa aderência em relação à quantidade de sessões de treinamento, então eles tiveram uma aderência ali de 19,1 de 20 sessões de treinamento ao longo de todas essas semanas, então tem um bom nível de aderência. Quando a gente vai para as medidas, vamos lá, nós analisando agora 40% de flexão do quadril, pré e pós. O que nós temos? Um aumento aqui de 2,2 milímetros, na condição de 40
graus de flexão, só que isso é no reto femoral, na porção proximal. Então, na porção proximal do reto femoral, aumentou pré e pós no grupo 40% do quadril flexionado, 2,2 milímetros. Já na condição de 90 graus de flexão de quadril, no reto femoral proximal, aumentou 0,9 milímetros, tendo uma diferença entre as condições de 1,1 milímetros, favorecendo o grupo que trabalhou com o quadril mais estendido, que trabalhou com 40%. Quando a gente pega a porção distal do reto femoral, pré e pós com 40% do quadril flexionado, nós temos um aumento aqui, uma diferença média de 1,6 milímetros. Já quando a gente pensa em 90 graus de flexão do quadril, tem uma diferença pré e pós de 1,1 milímetros. E aí a gente tem um ATE, que é a diferença, né, entre essas condições, de 0,64 milímetros aqui dentro desses cálculos estatísticos, favorecendo o grupo que trabalhou com o quadril mais estendido. Ou seja, até agora, para reto femoral, que é o que a gente espera de fato o resultado, porque ele é um músculo biarticular, a gente não vai esperar muito resultado em vasto. Tanto é que a gente não encontra muita diferença entre os grupos aqui em vasto. É uma diferença irrisória, uma diferença que não tem grande poder estatístico. É basicamente um resultado muito similar você fazer com o quadril mais estendido e fazer com o quadril flexionado. Tá? Os dados estão aqui na tela para vocês verem, até tem alguma diferença entre os dados, inclusive quando a gente pensa na porção distal do vasto lateral, tem uma leve vantagem que não é estatisticamente relevante para o grupo que trabalha com o quadril em 90 graus. Mas não tem diferença entre essas condições de 40 a 90 para vasto lateral. Para reto femoral, beleza, eles encontram uma diferença em que essa diferença é maior na porção proximal do reto femoral, favorecendo o grupo até agora que está com 40 graus de flexão, o grupo não, né? A condição que está com 40 graus de flexão de quadril. Mas vamos lá, pessoal. Beleza, 1,1 milímetro já é pouco. 0,64 milímetros é ainda menos entre os grupos. Só que, se a gente não tem um erro padrão de medida aqui para a gente realmente identificar qual que poderia ser o valor que não é atribuído a erro, que é realmente atribuído a uma mudança real, que é realmente atribuído a uma mudança real, é complicado, né? Mas que é uma mudança real, a gente não consegue dizer, bater o martelo e falar, olha, realmente tudo isso, esse 1,1 milímetros é diferença real entre os grupos. A gente não consegue falar isso. Já é um valor com valor pequeno. Imagina se a gente adiciona aqui um erro de medida, que eu não sei qual o tamanho, não sei, não foi reportado. Imagina se a gente faz isso. Pode ser que seja menor essa diferença. Então, assim, temos uma perda mostral importante até agora, tem um valor de diferença entre esses grupos que não é um valor alto, que se a gente tiver um erro de medida um pouquinho maior já pode comprometer grande parte dessa diferença entre os grupos. Então é uma coisa para a gente ficar de orelha em pé, tá? Se realmente tem diferença no reto femoral. E eu entendo a lógica, tá? A lógica basicamente é dizer que quando você coloca o quadril em uma posição mais estendida, o reto femoral fica numa posição um pouco mais alongada, e aí o músculo favoreceria, teoricamente, o músculo favoreceria em receber um bom nível de resistência, em ser exposto a um alto nível de resistência no momento em que ele está mais alongado. Por exemplo, nós poderíamos, nesse caso, aumentar a tensão passiva daquele músculo e tudo mais. Mas é importante tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente vai analisar o reto femoral, ó, o volume de treinamento foi igual, mas quando a gente vai analisar o reto femoral, ele cita um estudo aqui para dizer que quando a gente está com o quadril em 40 graus de flexão, na verdade, quando o quadril está em 0 grau de flexão, o reto femoral ele fica numa posição, o sarcômero de fato, na verdade o fascículo, ele fica numa posição um pouco mais alongada ou um pouco mais encurtada, dependendo da condição. Eu abri o estudo, vamos dar uma olhada? É esse estudo aqui, ó. Então deixa eu até subir aqui com vocês. É esse estudo aqui, beleza? Para depois quem quiser dar uma olhada. E aí o que ele faz? Ele mede vários músculos aqui de membros inferiores. Ele mede como que fica o comprimento do fascículo, né, do sarcômero, na verdade, quando o quadril está mais estendido, ó, são essas as posições. Quando o quadril está mais estendido ou quando o quadril está mais flexionado. Então, nessa posição A aqui, o quadril está estendido, totalmente estendido, e com o joelho flexionado. E nessa outra posição, o quadril está flexionado, em 90 graus,
com o joelho estendido. Então ele pega essa variação, tá? Então ele vai ver qual a diferença do sarcômero, né, na curva, inclusive, comprimento, tensão, nessa variação desse articular. E aí o que ele encontra? Quando ele pega o reto femoral, ó, o reto femoral, na posição anatômica, aqui está em 2,146. E na posição mais alongada ele chega em 2,541 e na posição mais encurtada em 1,356. O que isso significa? O que isso significa nesses valores, tá? Quando a gente pega isso daqui, ó, quando a gente pega a curva, aqui, ó, essa curva, né, comprimento, tensão, basicamente, nós identificamos que o reto femoral está entre 1,4 aqui até 2,5, 2,6 próximo. Ou seja, como que o reto femoral fica? Ele fica nessa parte aqui da curva, ó. Nessa parte da curva em que, quando o músculo está um pouco menos encurtado, na verdade, quando o músculo está mais encurtado, né, está menos alongado, na verdade, ele tende a produzir um pouquinho menos de força e quando ele atinge o pico aqui, o platô, quando ele está mais alongado, nesse caso do reto femoral. Nesse caso do reto femoral é essa parte da curva que ele percorre. Quando ele fica mais alongado, ele chega aqui, ó, no platô. Então, nesse caso, não é possível falar que o reto femoral, analisando esse estudo, está sendo trabalhado numa posição mais alongada. Tudo bem, ele está mais alongado em relação a outra posição, mas ele não atinge a parte descendente ali da curva. Ele não chega nessa parte descendente aqui da curva, não pelo menos nessa angulação que nós vimos, nesse exercício, tá? Ele não atinge essa parte em que, por exemplo, a tensão passiva seria maior. Então, ele fica aqui no máximo, no platô. E aí, com isso, teoricamente, ele teria uma maior capacidade de produzir força, né? Quando você está com o quadril mais estendido. Essa é a lógica que eles utilizam para justificar que quando o quadril está mais estendido, no caso do reto femoral, ele teria algum nível de vantagem, ele consegue produzir mais força, né? E um nível de tensão atingido aqui tende a ser um pouco maior para esse nível de alongamento aqui, quando a gente pensa no sarcômero, tá? Analisando especificamente esse gráfico, é isso que eu quero dizer. Então, a gente não pode falar que trabalhar com o quadril totalmente estendido vai fazer com que o reto femoral atinja um grau de alongamento que ele desce nessa parte aqui da curva, em que, por exemplo, nós teríamos uma presença muito maior de uma tensão passiva, tá? De uma tensão passiva em que, por exemplo, a titina entraria mais em ação. A gente não consegue falar isso. E ainda assim, o nível de diferença dos valores nem é um nível tão alto. A gente não tem dados como esse erro padrão de medida, como eu falei, a gente tem uma perda amostral importante. Então, assim, teve alguma diferença? Teve, ele encontrou uma diferença. Mas é importante que a gente tenha muito cuidado e ponderar aqui e bater o martelo e falar, olha, trabalhar com o quadril mais estendido com certeza vai gerar mais hipertrofia do reto femoral. Na minha visão, na minha análise, com a estatística que nós temos aqui, nós precisamos de mais dados para afirmar isso. Dados um pouco mais robustos, inclusive com a estatística mais esclarecida, com esses valores estatísticos mais demonstrados, para que a gente bata o martelo nisso. Mas teve alguma diferença, e esse nível de diferença foi maior na parte proximal do reto femoral. Para vasto não teve muita diferença. É isso que a gente pode falar até o momento. E é importante tomar cuidado para analisar esse tipo de dado. E não falar, por exemplo, que quando a gente está trabalhando com o quadril mais estendido, no caso do reto femoral, ele está na parte descendente ali da curva comprimento-tensão, porque essa não é uma verdade. Ele fica um pouco mais alongado em relação a outra posição, né? Com o quadril em 90 graus, mas ele não chega a atingir essa parte, não pelo menos com a argumentação, com o estudo apresentado aqui até agora. Encontro vocês no próximo estudo. Tamo junto, pessoal!